SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Amados, é um prazer compartilhar da palavra poderosa do Senhor, a qual Ele estabeleceu para homens, para que estes homens escrevessem todas as coisas, todos os acontecimentos históricos do Antigo Testamento, todas as coisas do Novo Testamento, todas as coisas e a peregrinação de Jesus entre nós, todas as coisas que aconteceram para que nós tivéssemos evidências claras e verdadeiras, precisas, de que tudo o que está escrito aconteceu, de que os milagres de Jesus aconteceram, de que Jesus é o nosso único e total Salvador. Todas as coisas estão descritas claramente através da palavra poderosa do Reino de Deus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo. E quero compartilhar nesta noite com você o que está nos Salmos, ou no Salmo 15. Salmo capítulo 15. A palavra de Deus diz assim, no Salmo de Davi, onde um título pode ser instituído como Cidadãos dos Céus. Ela descreve assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano o próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Que coisa tremenda, a qual o salmista declara no capítulo 15, com tanta ênfase, com tanta convicção. Talvez aquilo que ele estivesse vivendo, estivesse provando e estabelecendo para a vida dele. Aqui ele não fala de um princípio de salvação. Aqui ele não fala de um princípio em que pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus, até porque ele estava vivendo um tempo diferente, não ainda da vinda de Jesus, mas o salmista Davi, que conhecia o Senhor, que se entregava através das suas orações ao Senhor, que sabia que os profetas que vinham até ele nunca vieram para consolá-lo, para passar as mãos na sua cabeça, mas vieram para trazer uma palavra de profundo arrependimento, de profunda direção, de profundo entendimento daquilo que ele estava vivendo errado e cumprindo no seu reinado em Israel. Então os profetas traziam palavras de Deus e ele compreendia que estes homens eram vasos usados por Deus, pessoas como boca profética trazendo a palavra e a mensagem de Deus. E Davi as aceitava e compreendia que precisava endireitar. Um momento de singeleza de coração, um momento de princípios estabelecidos por Deus, um momento de fragilidade de um rei? Não. Um momento de honra de um rei ao Deus soberano que usou um profeta que no reinado de Israel é menor do que ele, mas no reino de Deus é muito maior, que trouxe a verdade a ele. Ele, como disciplinado, como um bom filho, entendia, certamente baixava sua cabeça, se enfurecia com ele mesmo, não com a palavra profética, e caminhava em retidão conforme a vontade de Deus. Aqui Davi faz uma declaração e uma pergunta: quem poderia habitar no seu tabernáculo? Ou quem poderia morar no teu santo monte?
O que vive em integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Aqui Davi está dizendo claramente que aquele que anda em retidão, que faz a sua vida ser um espelho para outros, um espelho de amor, de esperança, um espelho de integridade, de valores absolutos, que faz com que sua vida mostre às outras pessoas que é possível ser um homem, uma mulher de Deus, uma família de Deus, que teme ao Senhor e anda nos seus preceitos e nos seus juízos. É uma esperança de dizer ao povo que, olha, há uma oportunidade tremenda, quem deste modo procede não será jamais abalado. Ele não está falando de salvação, ele está falando que quando nós vivemos dessa forma, nenhuma tribulação, nenhum vento contrário pode nos abalar. Nenhuma palavra persuasiva e nenhuma direção de confronto pode nos abalar, amados. É momentâneo, é passageiro. Uma pessoa se levanta contra nós porque nem mesmo ela sabe aonde ela vai buscar auxílio. Então, o mais fácil é um confronto entre pessoas, uma difamação e uma inverdade contra a tua vida, mesmo ela sabendo que não é, porque o princípio de tirar a carga ou a sobrecarga que está sobre ela é mais fácil delegar para outro, é mais fácil expor para outro, é mais fácil romper falando para outra pessoa o que ela está vivendo, a imagem destruidora que está fazendo parte da vida dela, ela acarretar ou encaminhar para outra. Isso é uma fuga. É uma fuga porque ela não conhece o Senhor. É uma fuga porque ela não conhece os princípios da palavra de Deus. Alguns, amados, estão caminhando no Evangelho, na sua religiosidade, quando não conhecem a Jesus, e estabelecem algo assim. Certa vez, eu como pastor, eu fui orar, eu estava voltando de viagem, estava de bermuda e de tênis, de uma viagem prolongada e na caminhada, né? Em uma parada, eu coloquei a bermuda, um tênis e viajando no retorno e parei em certo lugar para ver como estavam, né, as pessoas numa casa de recuperação. Em determinado lugar, algumas pessoas que estavam ali pela sua religiosidade olharam, este não é pastor, ele está de bermuda e está de camiseta, ele está de bermuda e com uma Bíblia na mão. Não, eu não aceito isso. Amados, eu vou dizer uma coisa clara para você e que você entenda. Talvez não entenda de uma vez por todas, mas talvez alguns de nós ou alguns de vocês compreendam. A vestimenta não te faz um homem de Deus. E se você pensava que o teu terno e gravata, ou o teu linho fino, ou o teu sapato de verniz te faz um homem de Deus, eu vou dizer a verdade para você, que você compreenda, que o terno de linho fino, a gravata, ou o terno italiano que você usa, ou o sapato de verniz que você está, não te faz um homem de Deus. Agora, você pode ser um homem de Deus usando tudo isso, amém? Eu também não posso te julgar pelo que você está usando. Amém. Eu só quero deixar claro que isso não te faz um homem de Deus. O que te faz um homem de Deus é o teu coração zeloso pela palavra dele. É o teu coração contrido na esperança que Jesus Cristo é a tua glória, que Jesus Cristo é o teu Senhor. É uma esperança de não estar, de estar com esse terno, mas ir lá onde está o faminto, o oprimido, sentar com ele, comer com ele, ouvir ele falar. Não é só você que tem que falar. Nós aprendemos com eles. Nós aprendemos muito com eles. Eu aprendo. Então, amados, tire esse pensamento de dizer que um homem só pode ser um homem de Deus quando usa terno. Uma mulher só pode ser uma mulher de Deus quando usa a vestimenta do vestido. Amados, tantas transgressões e tantas ideologias e frustrações que o homem faz ou condena, que diz que a mulher tem que usar o vestido e tem que ter até um parâmetro, tem que ser abaixo do joelho ou lá no tornozelo. Amados, você precisa usar uma vestimenta decente, mas não existe um parâmetro detalhado na Bíblia de qual é a vestimenta que você deveria usar. Até porque se você está nesse conceito e você é uma mulher que faz isso, então você não pode falar da palavra de Deus, porque Paulo estabelece que as mulheres deveriam ficar caladas no templo e se tivessem que perguntar algo, perguntassem aos homens em casa, sendo submissas a Deus e ao lugar que estavam e sendo submissas aos seus maridos. Mas nós entendemos e compreendemos que era uma cultura do judaísmo, uma cultura necessária naqueles tempos, era uma cultura estabelecida naquele tempo. Agora, amados, nós precisamos entender
que homens de terno e gravata tem muitos homens corretos, sinceros, tem muitos homens íntegros, tem doutores da lei, tem advogados, juízes, médicos, tem pastores, líderes que são fiéis à palavra de Deus. Mas tem muitos, amados, que se corrompem mesmo com terno e gravata. Tem doutores que se corrompem, que por causa do dinheiro eles acusam uma pessoa que não fez e colocam no lugar da que fez. Tem juízes que estabelecem parâmetros para uma regra de prisão ou aprisionamento de um homem que foi condenado à prisão perpétua, à prisão por anos, mas o estabelecimento disso vieram através dos documentos formais que o advogado entregou e eram burlados. Pode acontecer. Nós não compreendemos toda essa dimensão. Tem homens lá que fazem a verdade, que estabelecem a verdade através dos documentos formais? Sim, mas tem muitos que não. Como nós, que vivemos a palavra de Deus, precisamos entender, como Davi declara aqui, o homem que tem princípios, um homem que vai deixar um legado, não é por causa do seu ouro, da sua prata, da sua riqueza ou por causa da sua vestimenta. É um homem que tem no seu coração, vive com integridade e pratica a justiça de Deus, de coração fala a verdade. E que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Então ele está deixando claro que este homem, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, amados, quando a justiça de Deus é estabelecida na nossa vida, nós precisamos entender de como nós vivemos é que toca ou que mostra a Deus quem nós somos. Não é como nós nos vestimos, é como nós vivemos na integridade da palavra e da justiça de Deus. Porque quando nós entendemos isso, amados, nada, nem ninguém pode nos barrar na presença de Deus. Nada, nem ninguém pode deixar ou não permitir que nós fluamos na presença de Deus e que sejamos maior aqui, maior em que relação, em que sentido? Maior em pregar, maior em estipular o reino de Deus aqui na terra, maior em estabelecer a justiça de Deus aqui na terra, maior em amor, maior em esperança. Não é maior em riqueza, em poder. Não é isso, amados. É maior vivendo a excelência e a novidade de vida a qual Cristo deixou para nós. O salmista sabia disso. Davi sabia disso. Sabia que jamais seria abalado nas suas guerras, nos seus conflitos emocionais, nas situações que ele deveria determinar sobre o reinado de Israel. Ele jamais seria abalado se vivesse aquilo que ele mesmo entendeu que precisava viver. Se eu e você entendemos nessa noite, nós vamos refletir, nós vamos meditar na palavra, nós vamos buscar a Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos, ouvir a voz do Senhor e estabelecer um novo tempo, uma nova história. Sabe por que eu digo isso, amados? Porque tem muitos cristãos que estão sendo infiéis por causa de uma doutrina. Sabe, não podem levar o seu filho e eles mesmos não podem usufruir do mar que Deus nos outorgou, que nos deu, dos rios que Deus nos deu e tem que estar de roupa, porque ele não pode ficar com uma bermuda, ele tem que estar de calça, senão vai ser condenado. Amados, quem te condena é Satanás. Esse é o condenador, esse é o julgador. Ninguém pode te condenar se você está em Cristo Jesus, se o teu coração está nele. Se o teu coração é contrito, se você chora na presença do Senhor e vive este evangelho. Amados, que você seja liberto destas algemas e desta prisão, em nome de Jesus, amado. Você, amado, é livre para viver a liberdade em Cristo Jesus. Você não precisa usar roupas indecentes, mas você pode usar uma vestimenta que seja adequada àquele ambiente que você está, amado. Então, em nome de Jesus, que o teu coração seja farto da palavra de Deus, que o teu coração seja renovado diante da palavra de Deus e que você tenha fé, esperança e amor, que é maior do que os dois. Em nome de Jesus, que você viva a vida abundante que Deus deixou para nós
e que pode ser outorgada na tua vida, se você assim o desejar. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.